Nos Estados Unidos, durante um culto, uma pastora simulou uma partida de futebol americano. Fizeram da Bíblia a bola e chutaram a Bíblia. Já vou mostrar aqui para vocês. Talvez você esteja dizendo, não, peraí, isso aí é uma aberração. Tudo bem, isso aí qualquer um nota que é uma aberração, tá ok. Mas e se na sua igreja o pessoal estiver chutando a Bíblia também, o pastor estiver chutando a Bíblia? Se a sua igreja tem uma cultura de entretenimento, ela está chutando a Bíblia. Se o pastor pensa que ele tem que fazer alguma coisa para prender as pessoas na igreja, prender através de qualquer coisa que não seja o evangelho, você faz parte de uma igreja que está chutando a Bíblia, de uma igreja do entretenimento. E eu quero lhe dizer, se a sua igreja é assim, ela vai morrer. Todas essas igrejas morrem e você morre junto com ela. E infelizmente aqui no Brasil tem várias igrejas chutando a Bíblia. Tem várias igrejas que pensam que o entretenimento é que vai prender os jovens, que vai prender as pessoas. Para eles, a igreja não é casa de oração. A igreja se tornou o Circo du Soleil, casa de entretenimento. Curta, comente, se inscreva, que a gente vai falar desse absurdo. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos mostrar aqui para vocês essa aberração. O nome da igreja é uma pastora de uma mega igreja nos Estados Unidos, chutou a Bíblia durante o culto. Caramba. É porque teve Super Bowl agora, né? Esses dias aí. Então, para conseguir prender as pessoas na igreja, a gente tem que fazer essas estratégias aí de marketing. E vejamos, vamos ver. Kicker receive the Bible. I will receive. Tom wins the toss, chooses to receive the Bible. Patterson back with the kick. Oh my goodness! Oh. Is that a touchback? Can you even get a touchback? Eu sei, você vai falar, não, isso aí é uma aberração. Calma aí, vamos lá. Eu coloquei aqui a matéria da Guia-me, que é o portal de notícias que está falando sobre isso. Vamos ler. Pastora chuta a Bíblia em culto com temática do Super Bowl nos Estados Unidos. E aí, olha que coisa, né? Olha lá, isso aqui eu acho que é o pastor da igreja. Patterson de volta com o chute. Oh meu Deus, pela primeira vez, 18 anos, há um touchback. Com o pontapé inicial, narra um líder que interpretou o árbitro do jogo. Em outro momento, a Bíblia é chutada mais de uma vez. Em vídeo no Instagram, Chase Catlidge, pastor da Trinity Baptist Church em Great Falls, condena... Aqui o pastor está condenando, né? Desrespeitoso. Enfim, esse pastor fez um bom comentário, ele disse o seguinte, ó, vamos até aumentar um pouquinho mais. Eles não acreditam que a palavra é suficiente. Ele resumiu bem. Então, o que eles têm que fazer é entreter as massas. Exatamente isso. Vou falar disso já já. Sim, a palavra de Deus é ótima, mas temos que fazer algumas coisas a mais. A palavra de Deus é entediante, ou seja, ela não é divertida. Então, a gente precisa de outras coisas. Temos que acrescentar algo. Essa frase dele foi legal. Se você tirar o louvor, tirar os incríveis corais, tirar os bancos da igreja até a luz, tirar tudo. Se tivermos que nos reunir em um campo, no subsolo, você tem a palavra de Deus. Isso é tudo que você precisa. Então, o prédio é uma bênção para a gente se reunir, mas se a gente começa a achar que o prédio, o banco, enfim, essas coisas que de fato prendem as pessoas, o conforto, pelo amor de Deus, o ar-condicionado, pelo amor de Deus. A igreja, os cristãos primitivos se reuniam em tumbas, lá no cemitério, sabia disso? Pelo amor de Deus. Mas olha que coisa, né? Vamos lá, esse aqui é um vídeo, em um vídeo da saudação da Crossroads Church, é o nome da igreja aí, exibido antes do culto ao vivo iniciar no domingo. O pastor avisou ao público que a celebração seria diferente e divertida. Aviso, tem pouco ou nada a ver com o futebol real, ou com o Super Bowl. Tá vendo? Não, a gente vai fazer aqui uma encenação, mas não é sobre o Super Bowl que a gente tá falando, não. Porque são esses pastores... o pastor muito genial, muito esperto, marqueteiro. Não, a gente vai usar aqui o Super Bowl como... Mas a nossa preocupação não é isso, não. A nossa preocupação é com a palavra de Deus. E vamos usar o Super Bowl como isca. E ele diz, mas não importa o que você acredite, você vai rir. Você pode ficar um pouco confuso em algum momento, mas acredito que você experimentará e poderá experimentar Deus e a igreja de uma maneira nova. Acreditamos que a igreja pode ser divertida. E o pior, gente, a igreja é gigante, Ela procura uma frequência de 40 mil pessoas em seus templos. Possui uma frequência de 40 mil pessoas em seus templos. Que coisa, né? Sabe o que acontece aqui? É o seguinte, parece o seguinte, muitas vezes o que acontece com muitos pastores? As pessoas não estão vindo à igreja. Então precisamos ajudar Deus. E aí é a hora que o pastor pensa que ele é um marqueteiro, que ele precisa inventar
um monte de coisas para ajudar Deus a fazer a obra, porque só o evangelho não basta. Lembra de usar? Davi queria trazer a Arca da Aliança, para perto dele. E ele fez através de bois. Que não foi certo. Mas enfim, os bois tropeçaram e a arca parecia que ia cair. Usar, muito bem intencionado, para salvar Deus, salvar a arca, que a arca era uma representação de Deus. Para salvar Deus, ele foi lá tentar ajudar Deus e morreu. Morreu. Parece que essa é a ideia de muitos pastores. Eu acho que o reino de Deus está caindo, a igreja está morrendo, precisamos ajudar Deus. E aí o pastor começa a querer ajudar Deus, criando todo tipo de método carnal para atrair as pessoas. E aí, obviamente, ele vai precisar de métodos carnais para manter as pessoas também. Ora, Davi, ele estava trazendo a arca para casa por meio de bois. Sim, uma carroça conduzida por bois, o que era errado. A Bíblia ordenava que ela fosse conduzida por levitas, devidamente santificados. Ou seja, Davi estava errado. Esse foi o motivo do porquê estava caindo. Mas muitos ministérios, eles não estão indo bem. E por que eles não estão indo bem? Porque eles estão fazendo as coisas incorretamente, não estão pregando a Bíblia de verdade, não estão seguindo a Bíblia. O que eles precisam, nesse momento, é voltar à Bíblia. Mas ao invés disso, eles se distanciam ainda mais da Bíblia. Ou seja, tais igrejas não têm poder. Ninguém se converte. O poder do Evangelho não é visto ali, o poder do Espírito Santo não é visto. E aí esses pastores acreditam que ninguém está se convertendo. Por que eles acham isso? A Bíblia não é suficiente. Mas a verdade é que eles não estão pregando a Bíblia. Porque ela é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas como eles não pregam de verdade o texto bíblico, eles precisam de outras coisas para atrair. Aí entra o entretenimento, que é sempre uma maneira de chutar a Bíblia. Ainda que você não o faça de maneira literal, como a pastora aqui fez. Então, assim, poderia te dar alguns exemplos disso que a gente vê no Brasil. A gente vê no Brasil. Um culto aqui, uma igreja famosíssima aqui na minha região. Tem várias igrejas, há uma igreja gigantesca lá em São José. E olha como é que era. A minha cunhada foi ao culto deles há muito tempo. O culto era o seguinte, é um culto de jovens. Aí era tipo um show, parecia um show. Aí no meio parava para comer um lanchinho. Coffee break. Aí depois voltava com uma palavrinha bem light, de consolo. Calma, não chore. E por aí vai. Essa é a estratégia. Só faz um culto normal. Que lanchinho no meio do culto? Prega. Não. Temos que fazer... Aqui eu lembrei de algo. Nessa matéria aqui, eles diziam que essa igreja começou com pessoas que não gostavam de igreja. Queriam algo que não parecesse igreja. É muito interessante isso, hein? Tem um vídeo aqui deles, dessa igreja. O culto é assim, luzes, eu não sei como é que chama aquele negócio. Ele joga pra cima assim, aí negócio, fumaça. É um show. É um show. Mas enfim, uma vez, um pastor dessa grande igreja, gigantesca, veio à minha igreja e falou, você começa orando? Por que você não coloca alguém pintando ali? Aí assim as pessoas ficam mais relaxadas. Puxa vida! E eu pensei que a igreja é casa de oração. Ou seja, se existe uma coisa que não é errado fazer no culto é orar. Mas ele falou, não, ao invés de orar, comece deixa uma pessoa pintando lá, enfim, alguma coisa nesse sentido. Lembra também da igreja casa? Lembra? O pastor deles já caiu em pecado, eu acho que é a terceira, segunda vez? Veio aí, pediu desculpa e tudo, confessou. Lembra lá atrás? Eles fizeram um dia um culto de jovens. Vem novinha. Lembra? O Vem Novinha, a chamada para o culto era uma boca sensual, assim, sabe? Uma boca bem sensual, vermelha. E a música Vem Novinha, que é a música com um alto teor pornográfico. E já fizeram outras coisas. Engraçado, né? Plantaram sensualidade, colheram o quê, né? E o mais engraçado é quando eles pediram... quando o pastor deles caiu lá mais uma vez, um problema de pecado sexual aí, e aí a igreja falou, não, nós somos irrepreensíveis e tal. Ao invés de falar, não, erramos, acabou, bola pra frente, o pastor pecou, Deus perdoa a gente, bola. O testemunho irrepreensível da nossa igreja. Irrepreensível, o pastor dele já estava na terceira vez. Irrepreensível, faz um culto chamado Vem Novinha. E o pior é que assim, eu tenho essa igreja de Goiânia, conhecido meu, é de lá, falou que a igreja explodiu rapidamente, cheia. Mas sabe, nem tudo que é grande geralmente significa saúde, né? Às vezes a pessoa tem 1000 quilos e é gorda só, não é saudável.
Não é saudável. A gente já viu aqui no Brasil o pastor fantasiado de Chapolin, né? Foi o Lucinho, não sei se ele já se arrependeu disso. Talvez já se arrependeu, se arrependeu, glória a Deus por isso, mas não sei. Fantasiado de Chapolin, para ganhar os jovens. Por quê? Porque só o evangelho não basta, a gente tem que... Entendeu? O pastor tem que se virar lá, meu amigo. Negócio. Já vi também aqui no Brasil uma moça ensinando a como cativar os adolescentes. Tinha que fazer dancinha, brincadeiras na reunião de jovens, porque só aí então a gente poderia então pregar e não pregar muito também, pregar só um pouquinho. É isso que a gente vê aí, né? É isso que a gente vê. Então quando o pastor pensa, eu preciso fazer um retiro para aprender os jovens, ainda que seja um retiro legal, que não acho errado, por exemplo, nós somos uma família, a igreja é uma família. Então a gente de vez em quando faz lá um retiro, que os jovens brincam, faz parte, mas isso não é para prender jovens. A gente faz isso porque a gente é uma família e a gente também tem lazer e sem problema. Mas quando o pastor pensa, eu tenho que fazer isso, agora retiro de carnaval, eu tenho que fazer senão eu não seguro os jovens. Então assim, esse ano eu não fiz porque a gente não teve, nós não conseguimos alugar uma chácara. Ano que vem a gente vai fazer. Mas não é prender jovem, não prende nenhum jovem, isso não prende. O que prende é o evangelho. Então, só de o pastor pensar isso, preciso fazer alguma coisa, e alguma coisa que talvez até seja legal, mas eu preciso fazer para aprender. Pronto, você já está chutando a Bíblia, meu querido. Já está chutando a Bíblia. Sabe aquele negócio também? Preciso colocar um pastor jovem aqui para atrair o jovem, falando, e aí, mano, é nóis, meu, porque Jesus, tu me curtes. E com aquele velho papinho, né, de fiz-me judeu para ganhar o judeu, eu preciso fazer um vídeo só sobre isso, hein? Como esse texto é mal interpretado e usado para inserir todo tipo de mundanismo na igreja. Então, o pastor pensa nisso, preciso colocar um moleque lá que fala velho. Eu realmente acho que tem muita gente que prega muito mal, e aí estão dizendo que são fiéis. É nada, você é ruim, a sua pregação é horrível. Sua pregação é horrível, a gente não precisa tornar a Bíblia relevante, ela é relevante. Mas alguns pastores conseguem abrir o texto e parece que se torna irrelevante, mas não é, mas aí a culpa é do pregador. Então tem muita gente assim, eu sei. Mas, por exemplo, é engraçado no meu ministério a quantidade de criança e de menino que me acompanham. Quem é pai aí pode testificar isso aí nos comentários. É impressionante, quando eu vou pregar em algum lugar, chega lá aquela montoeira de criança mesmo, 7, 5 anos, que assistem. E eu não fico aqui, eu fico, e aí, velho? E aí, mano? Olha, principalmente no culto, eu visto terno, totalmente tradicional. Vê se eu tô aqui com o cabelo que nem a calopsita, quer dizer, nem tem mais cabelo, olha aqui, tá ficando careca. Eu só prego o evangelho, é só isso. Não tem outra coisa, tem outra coisa? Se Cristo não atrair as pessoas, o que vai atrair, gente? Hã? Se o evangelho não atrair, o que vai atrair? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Quando um pastor não prega o evangelho de verdade, aí ele começa a precisar de outras coisas. E o resultado é que ele enche a igreja, mas não povoa o céu. Tem um monte de pastor, né? Tem um monte de pastor que pensa assim. E mais uma vez, tem um monte de pastor que pensa que é fiel. E aí ele fala, aqui na minha igreja não tem ninguém. Ninguém converte na pregação dele. Não, meu filho, é que a sua pregação é horrível. Você não está pregando mesmo de fato. Assim como aquele pastor lá, o do entretenimento, ele nunca pregou o texto de verdade, aí ninguém se convertia, ele migrou para o entretenimento, você também não está pregando, só que você não migra para o entretenimento, só que você continua com essa pregação horrível sua aí. E não, você não tem que tornar o texto relevante, mas explique o texto e aplique-o aos problemas diários. Essa é a nossa função. Explique-o diante do contexto, de tudo que a gente está vivendo, porque a Bíblia é mais atual que o jornal que você leu de manhã. Você não precisa torná-lo relevante. Se você entendê-lo, você vai perceber como que esses princípios aqui são eternos e se aplicam sempre, hoje, a todos os problemas que as pessoas estão vivendo hoje. O problema também é que tem um monte de pastor totalmente mundano. Por exemplo, um desses aí, que eu sou fiel, cheio de conceito da psicologia na cabeça dele. Aí ele fala, eu entendo que ninguém converte, é que você está pregando psicologia, você não está pregando o evangelho. Você está seguindo o conselho dos ímpios, como diz Salmo. Mas, voltando às igrejas do entretenimento, todas vão morrer. Todas essas. São enormes hoje. Todas vão morrer. Nancy Pearcey escreveu um livro chamado Verdade Absoluta e ela conta um pouco a história do início das igrejas nos Estados Unidos. E ela dá um dado interessante ali, conta algo interessante, que aquelas igrejas mais conservadoras, que se mantinham fiéis à tradição bíblica, não a tradição dos homens, mas bíblica, elas se mantiveram firmes. Mas aquelas que foram abandonando esses preceitos e se adequando às novidades da época, elas até cresciam, explodiam de início, mas com o tempo elas desapareciam. Lembra que Jesus disse que nós somos o sal do mundo? Nós não somos o palhaço do mundo, tá? Nós somos o sal do mundo. O sal basicamente era usado para dar sabor, mas principalmente para impedir a putrefação. Ou seja, não havia geladeira, então colocava lá o sal para preservar
impedir que o alimento entrasse em decomposição, ficasse podre. Essa é a função da igreja, pregar o evangelho que impede a corrupção. Essa é a função da igreja, não ficar entretendo o povo. Mas Jesus disse, se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. É isso mesmo. Quando a igreja perde o seu sabor e ela se torna um circo du soleil, pode até encher a igreja cheia, cheia, cheia. A igreja é cheia, mas o céu vazio. A igreja é casa de oração. Quem quiser ser entretido, que vá ao circo du soleil. O culto não pode ser um show. Não pode. Nada contra show. Mas lá, numa casa de show. Não aqui, na casa de oração que é a igreja. A igreja é casa de oração. Nós não temos que entreter jovens. Nós não temos que prender o pastor, inventar uma coisa para prender jovem. Não prende, meu filho. Você acha que essas estratégias, quando a moça seminua atacar o seu filho, você acha que isso vai mantê-lo firme? O entretenimento que ele teve na igreja? Não, o que mantém é a verdade. Se a verdade não fizer isso, meu amigo, o que você acha que vai fazer? Se Cristo não pode fazer isso, você acha que alguma outra coisa vai fazer? É claro que Cristo pode, só Ele que pode. Então a gente tem que pregar o evangelho e ficar longe dessas igrejas que têm uma cultura de entretenimento. Essas igrejas estão chutando a Bíblia. E há uma cultura de entretenimento quando a gente pensa, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo para aprender a igreja. Você sabia que, por exemplo, o negócio de grupo de jovens, até escola dominical, nunca nem existiu. Nem estou dizendo que seja necessariamente todos que fazem isso estão ali com a visão de entretenimento. Não, nem isso. Mas é interessante que não existia isso. Sabe o que existia? Era um culto, havia pregação, e esses pais iam para casa e ensinavam seus filhos. A igreja girava em torno disso. Tem um livro chamado Guarda a Fé na Educação, mostra um pouco disso, como que ao longo da história da igreja não tinha, a escola dominical é recente. Tudo era centrado na família. O pastor pregava e os pais ensinavam seus filhos. Repetiam aquilo que aprendiam no culto lá em casa. E ensinavam seus filhos. Era isso, não tinha outro. Levantavam cedo, liam a Bíblia, era isso que faziam. Mas como os pais não estão fazendo isso, como os pais não estão obedecendo o que a Bíblia diz, ensine a palavra de Deus para o seu filho de manhã, de tarde, de noite, aí eles acham que precisam desses entretenimentos, que a igreja é uma espécie de casa de show. Esses dias eu vi um convite para ir para uma igreja, olha que igreja linda, olha, aqui tem a salinha para o seu filho, olha o estacionamento que maravilhoso, nossa, aqui é muito legal. Eu pensei que o grande marketing da igreja fosse a verdade. Eu pensei que o grande marketing da igreja fosse a pregação do evangelho. E eu encerro assim, na igreja primitiva, converter de manhã poderia implicar em morrer à noite, ou ser violada, não sei se fosse uma mulher, violentada à noite. Você acha que aqueles crentes, eles aderiram à fé cristã porque eles falaram, nossa, que legal aqui, olha o culto, que animado, fogos, olha que legal, tem um grupo ali de senhoras, a Cecília ali tem uma torta maravilhosa. Na minha igreja tem uma Cecília que tem uma torta maravilhosa. Nossa, que legal, a gente precisa ir ali. Nossa, o pastor é muito legal, ele é muito carismático, ele parece um ursinho. Olha que legal. Tem um grupo de jovens pro meu filho. Tem estacionamento. Olha, eu à noite posso ser violentada, mas vale a pena, a torta da Cecília é muito boa. O menino, eu à noite posso ser decapitado, mas vale a pena, o grupo de jovens é tão legal. Não, sabe por que eles se convertiam? Porque eles criam no poder do evangelho, eles criam que eles estavam na verdade. Era só este o atrativo da igreja. A igreja não tinha nada para oferecer, a não ser Cristo, a não ser a verdade. E por isso, eles estavam tão firmes. Ainda que não houvesse nada e eles pudessem perder até a vida, mas eles tinham convicção da verdade. A verdade é o único marketing da igreja. Pregar a verdade. Tudo mais é paganismo. São homens, são pastores que estão fugindo da palavra e como não pregam a palavra, precisam se utilizar de todo tipo de método carnal para atrair porcos. Porcos que virão para a igreja e continuarão como porcos, porque ali não há novo nascimento.